Ela nunca tinha sido tocada, nem por amor, nem por maldade. Cresceu tímida, ouvindo que era fraca demais para o mundo. Mas naquela noite, o olhar de um homem mudou tudo. Ela achava que seria só mais uma usada e descartada. Mas pela primeira vez, alguém viu quem ela realmente era. E antes da gente continuar, se essa história já está tocando seu coração, deixa seu gostei, se inscreve no canal e escreve aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo, que eu vou mandar um abraço especial para você no próximo vídeo. Porque aqui, até os corações mais rejeitados têm chance de recomeçar. Helena ajeitou nervosamente a gola da única blusa social que possuía, enquanto organizava a última pilha de livros devolvidos. O relógio da antiga biblioteca municipal marcava 17h45. Em 15 minutos, seu turno acabaria, e ela poderia finalmente descansar os pés doloridos após 8 horas em pé. Helena, preciso falar com você urgentemente. A voz da senhora Matilde, a bibliotecária-chefe, interrompeu seus pensamentos. A jovem de 23 anos sentiu um aperto no peito. Será que havia cometido algum erro? Não podia perder este emprego. Não agora. Aconteceu algo, senhora Matilde? Perguntou, tentando disfarçar o tremor na voz. A senhora de cabelos grisalhos a estudou por trás dos óculos de aros dourados. Vanessa teve uma emergência familiar. Não poderá comparecer ao evento desta noite na Fundação Monteiro. Helena piscou confusa. A Fundação Monteiro era uma das instituições culturais mais prestigiadas da cidade, comandada pelo empresário Eduardo Monteiro, figura que ela conhecia apenas pelas manchetes de jornais e revistas. E o que isso tem a ver comigo? A biblioteca recebeu 2 convites para a inauguração da nova ala de literatura. É um evento beneficente importante. Matilde suspirou. Não posso faltar e precisamos de mais alguém para representar a biblioteca. Você é a única disponível. Helena sentiu o pânico crescer. Um evento formal, com pessoas ricas e importantes. Ela, que mal tinha roupas adequadas para um dia normal de trabalho. Senhora Matilde, eu não tenho... Quero dizer, não possuo trajes adequados para um evento assim, murmurou, sentindo o rosto queimar. A bibliotecária-chefe sorriu com gentileza. Por isso chamei você com antecedência. Tenho um vestido que minha filha usou apenas uma vez. Deve servir perfeitamente em você. 2 horas depois, Helena mal reconhecia seu reflexo no espelho do pequeno banheiro dos funcionários. O vestido azul escuro era simples, mas elegante, caindo perfeitamente em seu corpo esguio. A senhora. Matilde havia até mesmo emprestado um par de brincos discretos que destacavam seus olhos castanhos amendoados. Está linda, querida, aprovou a senhora. Quem diria que escondida entre as estantes existia uma jovem tão bonita? Helena corou novamente. Não estava acostumada a elogios. Sua vida sempre fora marcada por ausências, dos pais que mal conhecera, de amigos que nunca tivera tempo para fazer, de oportunidades que pareciam reservadas a pessoas diferentes dela. Lembre-se, instruiu Matilde enquanto entravam no táxi. Este é um evento importante para a biblioteca conseguir doações. Seja educada, sorria e mencione nosso projeto de literatura infantil sempre que possível. Helena assentiu, o estômago contraído de nervosismo. Enquanto o táxi atravessava a cidade, passando dos bairros simples para a área nobre, ela observava pela janela como as construções mudavam, tornando-se mais imponentes, mais intimidadoras. A Fundação Monteiro ocupava um palacete histórico restaurado, iluminado por luzes que destacavam sua arquitetura imponente. Carros luxuosos paravam à entrada, desembarcando convidados em trajes de gala. Helena sentiu-se imediatamente deslocada, apesar do vestido emprestado. Respire fundo, murmurou para si mesma ao entrar no saguão de mármore. É apenas por algumas horas. O interior do palacete era ainda mais impressionante. Tetos altos com afrescos cuidadosamente restaurados, candelabros de cristal, obras de arte nas paredes. A nova ala, dedicada à literatura nacional, era um espaço amplo com estantes belamente entalhadas e áreas de leitura que pareciam saídas de um sonho para qualquer amante de livros.
Helena observava tudo com um genuíno encantamento, momentaneamente esquecendo seu desconforto. Livros raros em exposição, primeiras edições autografadas, manuscritos originais de grandes autores, um tesouro literário como nunca vira. Impressionante, não? A voz grave e aveludada a sobressaltou. Virando-se, Helena deparou-se com um homem alto, provavelmente em seus 35 anos, vestindo um terno impecavelmente cortado. Seus olhos, de um verde intenso, a estudavam com interesse genuíno. É maravilhoso, conseguiu responder, a voz saindo mais fina que o normal. A seleção de obras é excepcional. O homem sorriu, um sorriso que alterava completamente sua expressão séria, tornando-o subitamente acessível. Você parece entender de literatura. Trabalho na biblioteca municipal, explicou, sentindo-se estranhamente confortável apesar da evidente diferença entre eles. Estou aqui representando a instituição junto com minha supervisora. Ah, bibliotecária, isso explica o brilho nos seus olhos ao ver nossa coleção. Ele estendeu a mão. Eduardo Monteiro. Helena sentiu o sangue gelar. O Eduardo Monteiro, o dono de todo aquele império, o bilionário que comandava um dos maiores grupos editoriais do país? Sua mão tremeu levemente ao cumprimentá-lo. Helena Silva, apresentou-se, lutando para manter a compostura. E qual seção você supervisiona na biblioteca, senhorita Silva? A pergunta, feita com genuíno interesse, a pegou desprevenida. Raramente alguém se interessava por seu trabalho. Literatura infanto-juvenil e clássicos nacionais, respondeu. Também coordena um projeto de incentivo à leitura para crianças de comunidades carentes. O interesse nos olhos de Eduardo intensificou-se. Exatamente o tipo de iniciativa que pretendemos apoiar com esta nova ala. Conte-me mais sobre esse projeto. Antes que Helena pudesse elaborar, um garçom passou oferecendo taças de champanhe. Eduardo pegou 2, oferecendo uma a ela. Obrigada, mas não bebo, recusou educadamente. Um suco, talvez? Ofereceu, sinalizando para outro garçom. Não é necessário se incomodar. Eduardo a observou com curiosidade renovada. Você é diferente das pessoas que geralmente frequentam estes eventos, senhorita Silva. Helena não soube como interpretar aquilo. Era um elogio ou uma crítica velada ao fato de que ela claramente não pertencia àquele ambiente? Apenas Helena, por favor, pediu, tentando ganhar tempo para recuperar o equilíbrio. E sim, esta é minha primeira vez em um evento deste porte. Bem, Helena. Ele enfatizou seu nome com um sorriso quase imperceptível. Sua honestidade é refrescante. A conversa foi interrompida por uma mulher elegante que se aproximou, colocando a mão possessivamente no braço de Eduardo. Querido, todos estão esperando por você para o discurso de inauguração, disse, lançando um olhar avaliativo a Helena. Clarice, esta é Helena Silva, da Biblioteca Municipal, apresentou Eduardo. Helena, Clarice Mendoza, diretora de Relações Públicas da Fundação. O sorriso de Clarice não alcançou seus olhos. Encantada. Mas realmente precisamos ir, Eduardo. Continuaremos nossa conversa mais tarde, prometeu ele a Helena antes de se afastar. Sozinha novamente, Helena soltou o ar que nem percebera estar segurando. A intensidade daqueles olhos verdes a havia deixado estranhamente perturbada. O evento prosseguiu com discursos formais e apresentações sobre os projetos da Fundação. Helena encontrou a senhora Matilde, que parecia impressionada ao saber que ela havia conversado com o próprio Eduardo Monteiro. Ele raramente se detém conversando com convidados que não sejam doadores importantes, comentou Matilde. Após os discursos, os convidados circulavam livremente, apreciando a exposição enquanto garçons serviam canapés elaborados e bebidas diversas. Helena tentava permanecer discreta, observando as obras expostas quando se sentiu tonta subitamente. O calor, a multidão, a falta de jantar, tudo contribuiu para que o mundo começasse a girar ao seu redor. Tentou alcançar uma cadeira próxima, mas seus joelhos cederam. O impacto com o chão nunca veio.
Um par de braços fortes a segurou. Você está bem? A voz preocupada de Eduardo soou próxima ao seu ouvido. Apenas um pouco tonta, murmurou envergonhada, consciente dos olhares curiosos direcionados a eles. Com surpreendente delicadeza, Eduardo a conduziu para fora do salão principal, até uma pequena sala privativa. Ajudou-a a sentar-se em um sofá confortável e serviu um copo de água de uma garrafa sobre a mesa de centro. Beba devagar, instruiu, sentando-se ao seu lado. Quando foi a última vez que comeu algo? A pergunta direta a pegou desprevenida. No almoço, acho. Eduardo franziu o senho. São quase 10 da noite. Helena tomou um gole de água sem responder. Como explicar que muitas vezes pulava refeições para economizar, que seu salário mal cobria o aluguel do quarto que sublocava? Perdoe-me pela indiscrição, disse Eduardo após um momento, como se lesse seus pensamentos. Vou pedir que tragam algo para você comer. Não é necessário. Estou melhor agora, protestou mortificada com a situação. Eduardo a ignorou, fazendo uma ligação rápida. Minutos depois, uma bandeja com sanduíches, frutas e sucos foi trazida por um funcionário discreto. Por favor, sirva-se, insistiu Eduardo. Percebendo que seria mais constrangedor recusar, Helena aceitou um sanduíche pequeno, comendo lentamente enquanto tentava processar a bizarra situação em que se encontrava. Seu projeto com crianças. Eduardo retomou a conversa anterior como se o incidente não tivesse ocorrido. Conte-me mais sobre ele. Alimentada e mais calma, Helena discorreu sobre sua iniciativa de levar livros e atividades de leitura a comunidades sem acesso a bibliotecas. Falou das dificuldades, das pequenas vitórias, do sonho de expandir o alcance. Eduardo a ouvia com atenção genuína, fazendo perguntas pertinentes que demonstravam não apenas interesse, mas conhecimento sobre educação e políticas públicas de leitura. Por que você se dedica tanto a isso? Claramente não é pelo retorno financeiro, perguntou finalmente. Helena hesitou, ponderando quanto revelar. Os livros me salvaram, admitiu por fim. Cresci em um orfanato onde havia poucos recursos, mas uma pequena biblioteca. Foi meu refúgio. Quero oferecer esse mesmo refúgio a outras crianças. O olhar de Eduardo mudou, tornando-se mais suave, mais pessoal. Algo na vulnerabilidade dela parecia tê-lo tocado. Você é uma pessoa extraordinária, Helena Silva. Ela corou intensamente, desviando o olhar. Apenas faço o que acredito ser certo. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, interrompido quando a porta se abriu e Clarice apareceu parecendo irritada. Eduardo, os representantes da editora alemã estão esperando. O que está fazendo aqui? A senhorita Silva passou mal. Estava apenas garantindo que estivesse bem, respondeu Eduardo, sua voz retornando ao tom profissional. O olhar de Clarice para Helena continha uma hostilidade mal disfarçada. Bem, se ela já está recuperada, precisamos voltar. Eduardo levantou-se, mas antes de sair, virou-se para Helena. Gostaria de convidá-la para uma reunião em meu escritório amanhã. Tenho uma proposta que pode interessar ao seu projeto. Helena piscou, atônita. Uma proposta? 3 da tarde no prédio da editora Monteiro. Peça na recepção para anunciá-la. Ele entregou-lhe um cartão elegante. Lá conversaremos com mais calma. Antes que Helena pudesse responder adequadamente, Eduardo e Clarice saíram, deixando-a sozinha com uma mistura de confusão, esperança e um inexplicável frisson de excitação. O que um homem como Eduardo Monteiro poderia querer com ela? Seria realmente interesse em seu projeto ou havia algo mais por trás daqueles olhos verdes intensos que pareciam enxergar através dela? Helena guardou o cartão na pequena bolsa emprestada, sentindo que sua vida estava prestes a mudar irrevogavelmente. A questão era, seria para melhor? O ônibus chacoalhava pelos buracos da avenida, enquanto Helena observava a paisagem urbana transformar-se gradualmente. Prédios residenciais modestos davam lugar a torres comerciais imponentes. Seu reflexo no vidro mostrava uma jovem de aparência cansada,
com olheiras discretas sob os olhos castanhos. Havia dormido mal, revirando na cama estreita de seu quarto alugado, repassando mentalmente cada detalhe da conversa com Eduardo Monteiro. Próxima parada, Centro Empresarial, anunciou o sistema automático do ônibus. Helena apertou o botão de parada e ajeitou nervosamente a saia lápis azul marinho que havia comprado em uma loja de departamentos com desconto. Combinada com uma blusa branca simples e um blazer emprestado de sua colega Márcia, era o conjunto mais formal que conseguira arrumar com seu orçamento apertado. Ao descer do ônibus, sentiu-se imediatamente minúscula diante do edifício da editora Monteiro, uma torre de vidro e aço que se erguia por mais de 30 andares. Respirou fundo, apertou a pasta de documentos contra o peito como um escudo e caminhou determinada para a entrada. O saguão era um espaço amplo e minimalista, dominado por mármore branco e madeira escura. No centro, um balcão circular era atendido por recepcionistas impecavelmente vestidas. "Posso ajudá-la?" perguntou uma das recepcionistas, seu sorriso profissional avaliando rapidamente a aparência modesta de Helena. "Tenho uma reunião com o Sr. Eduardo Monteiro às 3 horas, respondeu, tentando soar confiante enquanto entregava o cartão que recebera na noite anterior. A recepcionista examinou o cartão, seu semblante mudando sutilmente. Após uma ligação breve, indicou os elevadores executivos. 30º andar. A assistente do Sr. Monteiro a receberá. O elevador espelhado refletia Helena de todos os ângulos, aumentando sua insegurança. O que estava fazendo ali? Que tipo de proposta um homem como Eduardo Monteiro poderia ter para alguém como ela? As portas se abriram diretamente em uma recepção elegante, onde uma mulher de meia idade com cabelos perfeitamente arrumados aguardava. "Senhorita Silva, sou Regina, assistente executiva do Sr. Monteiro. Por favor, me acompanhe." Helena seguiu Regina por um corredor decorado com capas emolduradas dos maiores sucessos editoriais do Grupo Monteiro, até uma sala de reuniões com vista panorâmica da cidade. "O Sr. Monteiro se juntará à senhora em instantes. Aceita um café ou água?" "Água, por favor", respondeu Helena, a boca subitamente seca. Sozinha na sala, permitiu-se observar a vista impressionante. Do alto, a cidade parecia um organismo vivo, pulsante. Tão diferente da perspectiva que tinha de sua janela no subúrbio. A porta se abriu e Eduardo Monteiro entrou, trazendo consigo uma aura de autoridade natural. Vestia um terno cinza escuro que parecia ter sido feito sob medida para seu corpo atlético. "Helena, obrigado por vir", cumprimentou, estendendo a mão. O toque foi breve, mas suficiente para fazer Helena sentir uma corrente elétrica percorrer sua espinha. Ele indicou uma cadeira e sentou-se à sua frente, não na cabeceira da mesa como seria esperado de alguém em sua posição, um gesto que não passou despercebido. "Pesquisei sobre seu projeto após nosso encontro", começou Eduardo, abrindo uma pasta. "Impressionante o que você conseguiu realizar com recursos tão limitados." Helena sentiu o rosto esquentar com o elogio inesperado. "Fazemos o que podemos com o que temos." "É exatamente essa determinação que me intrigou", respondeu ele, inclinando-se levemente para a frente. "Tenho uma proposta para você, Helena. A Fundação Monteiro está lançando uma iniciativa de democratização da leitura. Queremos criar bibliotecas comunitárias em 10 bairros periféricos no próximo ano." O coração de Helena acelerou. Era exatamente o tipo de projeto com que sempre sonhara. Precisamos de alguém que entenda não apenas de literatura, mas da realidade dessas comunidades. Alguém com sensibilidade social e conhecimento técnico, continuou Eduardo. Gostaria de convidá-la para coordenar esse projeto. Helena piscou, tentando processar a informação. Coordenar? Mas eu não tenho experiência em gestão de projetos desse porte. Tenho experiência em fazer muito com pouco, em entender as necessidades reais de comunidades carentes e em inspirar jovens a ler. O resto, você pode aprender. Eduardo empurrou uma pasta em sua direção. Este é o escopo inicial do projeto e os termos do contrato, incluindo remuneração e benefícios. Helena abriu a pasta com dedos trêmulos.
quando seus olhos encontraram o valor do salário proposto, quase engasgou. Era 5 vezes mais do que ganhava na biblioteca municipal. Isso é muito generoso, conseguiu dizer, a voz falha. É o valor justo para a responsabilidade, respondeu Eduardo com simplicidade. Helena fechou a pasta, um alarme soando em sua mente. Era bom demais para ser verdade. Homens ricos não ofereciam oportunidades assim sem esperar algo em troca. Por que eu? Perguntou diretamente, encontrando coragem para encarar aqueles olhos verdes penetrantes. Deve haver profissionais muito mais qualificados. Eduardo a estudou por um momento, como se avaliasse quanto revelar. Quando era criança, começou em um tom mais pessoal. Meu pai perdeu tudo em um investimento fracassado. Por quase 2 anos, vivemos em um bairro pobre, dependendo da ajuda de estranhos. Foi uma biblioteca comunitária que me salvou do desespero naquela época. Fez uma pausa, algo vulnerável passando por seu olhar. Seu projeto me lembrou da importância desses espaços, e ao conhecê-la, vi alguém que realmente se importa, não alguém buscando status ou reconhecimento. A sinceridade na voz dele desarmou Helena momentaneamente. Ainda assim, anos de decepções a haviam ensinado a ser cautelosa. Parece uma oportunidade incrível, Sr. Monteiro. Eduardo, por favor. Eduardo, corrigiu-se. Mas preciso ser clara. Se houver qualquer expectativa além do profissional nesse convite, preciso declinar agora. Um silêncio tenso pairou na sala. Para sua surpresa, Eduardo sorriu. Não um sorriso condescendente, mas de genuína aprovação. Sua honestidade é refrescante, Helena. Não há segundas intenções. O projeto é legítimo, e a escolha é baseada unicamente em suas qualificações. Fez uma pausa, seu olhar fixo no dela. Dou minha palavra. Algo na maneira como ele disse aquilo, direto, sem floreios, fez Helena acreditar. Mesmo assim, posso pensar sobre a proposta? Consultar o contrato com calma? Naturalmente. Leve o tempo que precisar. Eduardo levantou-se, sinalizando o fim da reunião. Regina pode esclarecer qualquer dúvida técnica. Na saída do edifício, Helena sentia a pasta com o contrato pesando em sua bolsa como se contivesse tijolos, não papel. Decidiu caminhar um pouco antes de pegar o ônibus de volta, tentando organizar os pensamentos. O parque próximo ao centro empresarial oferecia um oásis de calmaria em meio à agitação urbana. Sentada em um banco sob uma árvore frondosa, Helena abriu novamente a pasta, relendo cada detalhe do contrato. As lembranças de seu passado a assaltaram enquanto lia. A infância no orfanato, onde aprendera cedo que presentes vinham com um preço. A adolescência difícil, tentando estudar enquanto trabalhava para se sustentar. O namorado da faculdade que a abandonara ao descobrir que ela não tinha família ou contatos que pudessem beneficiá-lo. Não seja boba, murmurou para si mesma. É uma oportunidade legítima. Ainda assim, a desconfiança persistia como um velho hábito difícil de quebrar. Decidiu ligar para a única pessoa cuja opinião realmente valorizava. Alô, Dona Clara? É Helena. Dona Clara era a antiga bibliotecária do orfanato, a mulher que introduzira Helena ao mundo dos livros e, anos depois, a ajudara a conseguir o emprego na biblioteca municipal. Aos 72 anos, aposentada, era o mais próximo de uma figura maternal que Helena já tivera. Helena, querida, que surpresa boa! Por quase 20 minutos, Helena relatou os acontecimentos dos últimos dias, o evento, o encontro com Eduardo, a proposta de trabalho. Dona Clara ouviu atentamente, fazendo perguntas ocasionais. E então, o que acha? Perguntou Helena finalmente. Estou sendo paranoica por desconfiar? Não é paranoia, é autopreservação, respondeu a voz sábia do outro lado da linha. Mas nem todas as oportunidades escondem armadilhas, querida. Às vezes, a vida simplesmente decide que já testou sua força o suficiente. Helena sorriu, reconfortada pela sabedoria simples. Aceite o trabalho, continuou Dona Clara. Mas mantenha os olhos abertos
E não comprometa seus valores. E lembre-se, você merece coisas boas, Helena. Sempre mereceu. Aquelas palavras tocaram algo profundo em Helena. Durante tanto tempo acreditara que precisava lutar por cada migalha de felicidade, que o melhor que podia esperar era sobreviver, não prosperar. Obrigada, Dona Clara, disse, a voz embargada de emoção. A decisão estava tomada. Na manhã seguinte, Helena encontrou-se novamente no imponente edifício da editora Monteiro. Desta vez foi recebida diretamente por Eduardo em seu escritório, um espaço surpreendentemente acolhedor, com estantes repletas de livros e janelas amplas que inundavam o ambiente de luz natural. Decidi aceitar a proposta. Anunciou após os cumprimentos iniciais, entregando o contrato assinado. O sorriso de Eduardo iluminou seu rosto, transformando sua expressão, geralmente severa, em algo quase boiante. Ótima escolha. Não se arrependerá. Tenho algumas condições, no entanto, acrescentou Helena, surpreendendo a si mesma com sua ousadia. As sobrancelhas de Eduardo se ergueram levemente. Estou ouvindo. Quero autonomia para selecionar o acervo e planejar as atividades, sem interferência editorial ou comercial. Fez uma pausa, reunindo coragem. E preciso que fique claro para todos que fui escolhida por minhas qualificações profissionais, não por qualquer outro motivo. Eduardo a estudou por um momento, uma expressão enigmática em seu rosto. Suas condições são perfeitamente razoáveis, respondeu finalmente. Terá total autonomia criativa dentro do orçamento aprovado. E quanto à sua reputação, farei questão que seus méritos sejam devidamente reconhecidos. Estendeu a mão para selar o acordo. Helena a apertou, tentando ignorar a mesma corrente elétrica que sentira no dia anterior. As primeiras semanas no novo trabalho foram uma montanha-russa de emoções. Helena mudou-se para um apartamento pequeno, mas confortável, mais próximo ao centro, um luxo que jamais teria imaginado poder se dar. Montou uma equipe dedicada, aproveitando para incluir ex-colegas talentosos da biblioteca municipal, que, como ela, nunca haviam tido uma oportunidade real. Eduardo manteve sua palavra, dando-lhe espaço para trabalhar e implementar suas ideias. Encontravam-se apenas em reuniões formais de acompanhamento, sempre com outras pessoas presentes. Até que, numa noite em que trabalhava até tarde finalizando o projeto da primeira biblioteca comunitária, Helena ouviu uma batida leve na porta de sua sala. Eduardo entrou, parecendo cansado, a gravata frouxa e os primeiros botões da camisa abertos. — Ainda aqui? — perguntou ele, encostando-se ao batente da porta. — Estou finalizando a apresentação para a reunião com a Secretaria de Cultura amanhã — explicou Helena. — Você tem se dedicado muito a este projeto. É importante para mim. Para as comunidades que atenderemos. Eduardo assentiu, um sorriso cansado nos lábios. Parecia prestes a dizer algo quando seu telefone tocou. Ao checar a tela, seu semblante mudou instantaneamente. — Com licença, preciso atender — murmurou, afastando-se. Helena não pretendia ouvir a conversa, mas a porta entreaberta e o tom alterado de Eduardo tornaram isso inevitável. Como assim ele sumiu novamente? Já verificou os lugares de costume? Uma pausa. Não chame a polícia ainda. Vou procurá-lo pessoalmente. Se tiver notícias, ligue imediatamente. Quando retornou, Eduardo parecia profundamente perturbado. Está tudo bem? Perguntou Helena, genuinamente preocupada. Assunto familiar, respondeu vagamente. Preciso ir. Boa noite, Helena. A maneira abrupta como saiu deixou Helena intrigada. Algo no tom de sua voz, uma mistura de preocupação e resignação, sugeria um problema recorrente e grave. 2 dias depois, ao chegar mais cedo para preparar material para uma visita de campo, Helena encontrou por acaso um jornal aberto sobre a mesa da copa. Uma pequena nota na seção de sociedade chamou sua atenção. Eduardo Monteiro cancela participação em jantar beneficente pela 3ª vez este mês. Fontes próximas mencionam problemas familiares. Aquilo despertou sua curiosidade. Nos meses que trabalhara na fundação,
Nunca ouvira Eduardo mencionar família além de referências ocasionais a seus pais falecidos. Enquanto guardava suas coisas no final do expediente, Helena notou uma pasta que não lhe pertencia entre seus documentos, provavelmente misturada durante a reunião da manhã. Ao abri-la para identificar o dono, uma fotografia caiu no chão. A imagem mostrava Eduardo sorrindo, com o braço em volta dos ombros de um rapaz que parecia ser alguns anos mais novo, talvez no início dos 20. A semelhança entre eles era inegável. O mesmo maxilar forte, os mesmos olhos verdes penetrantes. Virando a foto, leu a inscrição manuscrita. Eu e Felipe, dia da formatura. Felipe. Um irmão, talvez? Seria ele o motivo da preocupação de Eduardo naquela noite? Helena guardou a foto de volta na pasta, sentindo que havia inadvertidamente tropeçado em algo muito pessoal. Um segredo que Eduardo Monteiro mantinha cuidadosamente guardado do mundo. Um segredo que ela não deveria conhecer, mas que agora não conseguia ignorar. A chuva castigava as janelas da sala de reuniões enquanto Helena concluía sua apresentação sobre o progresso do projeto. As primeiras 3 bibliotecas comunitárias seriam inauguradas no mês seguinte, antes do previsto e abaixo do orçamento inicial. Impressionante, comentou Marcos Ribeiro, diretor financeiro da fundação. Raramente vejo projetos sociais gerenciados com essa eficiência. Os outros executivos presentes murmuraram concordâncias, mas Helena notou que Eduardo, sentado na ponta da mesa, parecia distante. Olheiras profundas marcavam seu rosto e ele consultava o celular a cada poucos minutos. Alguma pergunta? Perguntou Helena, concluindo. Eduardo finalmente pareceu retornar ao presente. Excelente trabalho, Helena. Podemos conversar em meu escritório quando terminarmos aqui? O tom sério em sua voz a preocupou. Durante os 2 meses em que trabalhava no projeto, suas interações haviam sido estritamente profissionais, mas cordiais. Algo estava claramente errado. Após a reunião, Helena seguiu Eduardo até seu escritório. Ele fechou a porta e ofereceu-lhe assento no pequeno sofá próximo à janela, em vez da cadeira formal diante de sua mesa, uma escolha que sugeria uma conversa pessoal, não profissional. Café? Ofereceu, já se dirigindo à máquina de café expresso em um canto da sala. Sim, obrigada. Eduardo preparou 2 xícaras em silêncio, movendo-se com a precisão de um homem que busca em tarefas simples um momento de normalidade. Quando finalmente sentou-se ao lado dela, entregando-lhe uma xícara, parecia estar reunindo coragem. Preciso me ausentar por alguns dias, anunciou, olhando pela janela onde a chuva criava padrões hipnóticos. Uma questão pessoal que não pode mais ser adiada. Helena assentiu, esperando pacientemente que ele continuasse. O projeto está em excelentes mãos com você, mas há uma parte dele que precisará de minha aprovação direta, a negociação com os fornecedores internacionais de equipamentos tecnológicos. Entendo. Posso adiar essas reuniões até seu retorno? Eduardo bebericou seu café, hesitando. Na verdade, estava pensando que você poderia me acompanhar. Serão apenas 3 dias, e poderíamos aproveitar para finalizar esses contratos durante o trajeto. Helena sentiu-se momentaneamente confusa. Acompanhá-lo? Para onde? Campos do Jordão. Tenho uma casa lá. A proposta a pegou completamente desprevenida. Viajar com Eduardo, passar dias em sua companhia, em um contexto completamente diferente do ambiente corporativo? Todos os alarmes em sua mente dispararam simultaneamente. É apenas uma proposta profissional, acrescentou rapidamente, percebendo sua hesitação. Ficaremos em alas separadas da casa, e Regina também estará presente parte do tempo. É simplesmente a maneira mais eficiente de resolver 2 questões simultaneamente. Helena estudou seu rosto, buscando qualquer sinal de segundas intenções. Encontrou apenas cansaço e algo que parecia quase desespero. Essa questão pessoal, começou cautelosamente, tem algo a ver com seu irmão? Eduardo congelou, a xícara de café a meio caminho dos lábios. Como você sabe sobre Felipe? Helena explicou sobre a pasta misturada e a foto que encontrara acidentalmente.
Peço desculpas pela intromissão, concluiu. Um suspiro profundo escapou de Eduardo. Ele colocou a xícara na mesa de centro e passou a mão pelos cabelos, um gesto raro de vulnerabilidade. Felipe é meu irmão mais novo. Tem 25 anos e... problemas com dependência química, revelou, a voz controlada, mas carregada de emoção contida. Está em uma clínica de reabilitação em Campos do Jordão, pela terceira vez em 2 anos. O silêncio que se seguiu era pesado com a revelação inesperada. Helena sentia-se dividida entre o desconforto de ter penetrado em território tão pessoal e uma empatia genuína pela dor evidente de Eduardo. Sinto muito, disse suavemente. Deve ser muito difícil. Já foi pior, respondeu ele, encarando-a diretamente. Houve uma overdose ano passado. Quase o perdi. A vulnerabilidade em seus olhos era tão crua que Helena sentiu seu próprio coração apertar. Desde a morte dos nossos pais, sou a única família que ele tem. E claramente não tenho sido suficiente. Não diga isso, protestou Helena instintivamente. Dependência é uma doença complexa. Não é culpa sua. Eduardo sorriu tristemente. É o que os terapeutas dizem. Mas quando você é o irmão mais velho, o sentimento de responsabilidade nunca desaparece completamente. Fez uma pausa, parecendo reunir-se novamente. De qualquer forma, ele completou 90 dias de internação. Vou buscá-lo e passar o fim de semana na casa de campo, adaptando-o gradualmente antes de voltar à cidade. O médico recomendou um ambiente tranquilo. Helena compreendeu então a verdadeira razão do convite. Você precisa trabalhar, mas também precisa estar com seu irmão. Eduardo assentiu, parecendo aliviado por ela entender. Exatamente. Com você lá, posso conciliar as 2 responsabilidades. Hesitou antes de acrescentar. Além disso, Felipe se beneficiaria da companhia de alguém. Diferente. Diferente? Genuíno. Alguém que não o trate como o irmão problemático do milionário. Eduardo encontrou seus olhos. Alguém como você, Helena. A sinceridade daquela declaração a desarmou completamente. Não havia qualquer subtexto romântico ou impróprio, apenas um homem pedindo ajuda para cuidar de um irmão que amava. Irei com você, decidiu Helena. Quando partimos? O alívio no rosto de Eduardo foi instantâneo e tocante. Amanhã cedo. Obrigado, Helena. Isso significa muito para mim. A manhã seguinte amanheceu clara após a tempestade da noite anterior. Helena esperava na frente de seu prédio com uma pequena mala, ainda processando sua decisão. Quando o carro de Eduardo, um SUV discreto, não o esportivo luxuoso que ela imaginaria, estacionou, ela respirou fundo, afastando as dúvidas. Bom dia, cumprimentou Eduardo ao abrir a porta para ela. Vestia jeans e uma camisa polo simples, uma versão muito mais casual do que ela estava acostumada a ver. Pronta? A viagem de São Paulo a Campos do Jordão durou pouco mais de 2 horas. Inicialmente conversaram sobre trabalho, revisando documentos e estratégias para as reuniões virtuais que teriam. Gradualmente, porém, a conversa derivou para tópicos mais pessoais. Eduardo contou sobre sua infância com Felipe, sobre como protegera o irmão mais novo após a morte precoce dos pais em um acidente de avião. Helena compartilhou mais sobre sua experiência no orfanato, as dificuldades e pequenas alegrias, a forma como os livros haviam se tornado seu refúgio. É por isso que se dedica tanto ao projeto das bibliotecas comunitárias? Perguntou Eduardo, enquanto o carro subia as estradas sinuosas da serra. Helena observou a paisagem montanhosa antes de responder. Parcialmente, mas também porque acredito que todo mundo merece uma porta de saída, uma possibilidade de imaginar futuros diferentes. Como você fez? Como tentei fazer, corrigiu ela suavemente. Ainda estou construindo esse caminho. Eduardo a observou brevemente antes de voltar os olhos para a estrada. Você é notável, sabia? A maioria das pessoas com seu histórico estaria amargurada, ressentida com o mundo. O ressentimento é um luxo que nunca pude me dar, respondeu Helena com simplicidade.
Consome muita energia que prefiro investir em coisas mais úteis. Aquela resposta pareceu tocar Eduardo profundamente. Pelo resto do trajeto, ele parecia estar vendo-a sob uma nova luz. A casa de campo dos Monteiro revelou-se uma construção de madeira e pedra perfeitamente integrada à paisagem montanhosa. Ampla, mas aconchegante, com grandes janelas que emolduravam vistas espetaculares da serra. Regina, a assistente de Eduardo, já os aguardava, tendo preparado tudo para a chegada deles e de Felipe, que seria buscado na clínica após o almoço. "Vou mostrar seu quarto", ofereceu Eduardo, conduzindo Helena por uma escada de madeira até o segundo andar. O quarto designado a ela era amplo e confortável, com uma varanda privativa que oferecia uma vista para o vale. Havia flores frescas sobre a cômoda e livros cuidadosamente selecionados na mesa de cabeceira, clássicos da literatura brasileira que Helena certa vez mencionara adorar. "Espero que esteja confortável", disse Eduardo. "Há um escritório ao lado que podemos usar para nossas reuniões virtuais." "É perfeito", respondeu Helena, tocada pela atenção aos detalhes. "Obrigada." Após um almoço leve, Eduardo partiu para buscar Felipe na clínica. Helena aproveitou o tempo para organizar os documentos necessários para as videoconferências da tarde e depois caminhou pelo jardim bem cuidado, apreciando o ar fresco da montanha. Quase 2 horas depois, ouviu o carro retornando. Pela janela da sala, viu Eduardo ajudando um jovem a sair do veículo. Felipe Monteiro era a versão mais jovem e mais frágil do irmão. Os mesmos traços, mas afilados pela perda de peso, o mesmo verde dos olhos, mas sem o brilho de confiança. Helena manteve-se discretamente afastada enquanto Eduardo instalava o irmão no quarto. Somente durante o jantar, preparado por uma senhora local que cuidava da casa, foram formalmente apresentados. "Felipe, esta é Helena Silva, coordenadora do projeto de bibliotecas comunitárias da Fundação", apresentou Eduardo. O jovem ergueu os olhos brevemente, um sorriso tímido e educado cruzando seus lábios. "Prazer em conhecê-la." A refeição transcorreu com conversas leves e cuidadosamente neutras. Felipe falava pouco, respondendo educadamente quando indagado, mas sem iniciar assuntos. Helena notou como Eduardo monitorava discretamente cada movimento do irmão, a quantidade de comida no prato, a forma como segurava os talheres com mãos levemente trêmulas, o cansaço evidente em seus olhos. Após o jantar, Felipe pediu licença para retirar-se, claramente exausto pelo dia de transição. Quando ficaram a sós, Eduardo serviu-se de um copo de água, recusando o vinho que Regina oferecera. "Parei de beber quando Felipe começou o tratamento", explicou ao notar o olhar curioso de Helena. Pareceu a coisa certa a fazer. Aquele pequeno gesto de solidariedade revelava mais sobre Eduardo do que qualquer palavra poderia. Regina retirou-se logo depois, deixando-os sozinhos na ampla sala de estar, onde um fogo crepitava na lareira. "Obrigado por hoje", disse Eduardo, quebrando o silêncio confortável que se estabelecera. "Sua presença torna tudo isso mais normal." "Ele parece estar se esforçando", comentou Helena cautelosamente. Eduardo assentiu, observando as chamas. "Desta vez é diferente. Ele quis realmente a internação. Não foi apenas para me agradar ou escapar de problemas legais." Uma expressão de esperança cuidadosa surgiu em seu rosto. "Talvez finalmente estejamos no caminho certo." "É uma jornada longa", respondeu Helena suavemente. "Mas ele tem você. Isso faz toda a diferença." "Às vezes me pergunto se sou suficiente", admitiu Eduardo, uma vulnerabilidade em sua voz que jamais demonstraria no ambiente corporativo. "Se não deveria haver alguém mais em nossas vidas." O olhar que lançou a Helena continha uma pergunta não formulada, uma possibilidade ainda não explorada entre eles. O ar pareceu carregar-se de eletricidade. Helena sentiu seu coração acelerar, consciente da atração que vinha cuidadosamente ignorando desde o primeiro encontro. A proximidade, o ambiente íntimo, a vulnerabilidade compartilhada, tudo conspirava para diminuir as barreiras que haviam mantido. "Eduardo",
começou ela, sem saber exatamente o que diria. Um barulho vindo do andar de cima quebrou o momento. O som de algo caindo, seguido por um gemido abafado. Eduardo levantou-se instantaneamente, o rosto transformado pela preocupação. Felipe, murmurou, já correndo em direção às escadas. Helena seguiu-o instintivamente. No quarto de Felipe, encontraram o jovem sentado no chão, pálido e trêmulo, cercado por cacos de vidro de um abajur quebrado. Estou bem, assegurou Felipe, a voz fraca contradizendo suas palavras. Só fiquei tonto ao levantar. Eduardo ajudou-o a voltar para a cama, verificando discretamente seus olhos e pulso, gestos que falavam de experiências anteriores semelhantes. Vou buscar água, ofereceu Helena, saindo para dar aos irmãos um momento privado. Na cozinha, enquanto enchia um copo, refletiu sobre o que acabara de presenciar. O Eduardo Monteiro que o mundo conhecia, o empresário implacável, o milionário reservado, era apenas uma faceta. O homem real era este, alguém que abdicava de sua própria vida para cuidar incansavelmente de um irmão em recuperação, que carregava silenciosamente fardos que poucos poderiam imaginar. Quando retornou ao quarto, encontrou Eduardo sentado na beirada da cama, conversando suavemente com Felipe, que parecia mais calmo. Entregou o copo d'água e estava prestes a retirar-se quando Felipe falou. Por favor, fique um pouco, pediu, surpreendendo tanto Helena quanto Eduardo. Meu irmão disse que você coordena bibliotecas comunitárias. Eu costumava dar aulas de literatura antes de tirar férias prolongadas em clínicas caríssimas, completou com um sorriso auto-irônico que não alcançava os olhos. Felipe, advertiu Eduardo suavemente. Está tudo bem, interveio Helena, puxando uma cadeira para sentar-se próxima à cama. Que tipo de literatura você ensinava? Os olhos de Felipe se iluminaram pela primeira vez. Modernismo brasileiro. Estava fazendo mestrado sobre Clarice Lispector. A Paixão segundo GH. Mudou minha percepção da linguagem, comentou Helena, referindo-se a uma das obras mais complexas da autora. Felipe a olhou com curiosidade renovada. Exatamente. A forma como ela desconstrói a linguagem para reconstruir a experiência? Por quase uma hora, para a surpresa e evidente alegria de Eduardo, Felipe e Helena discutiram literatura, compartilhando interpretações e descobrindo paixões literárias comuns. O jovem parecia ganhar vida, a fragilidade momentaneamente esquecida enquanto seu intelecto se engajava. Quando finalmente Helena se despediu, desejando boa noite aos irmãos, Felipe já havia concordado em ajudá-la a selecionar obras para a seção de literatura brasileira contemporânea das novas bibliotecas. No corredor, Eduardo a seguiu por alguns passos. O que você fez agora, disse em voz baixa, foi mais valioso que qualquer terapia. Não o via assim há meses. Sem aviso, pegou a mão de Helena entre as suas. Obrigado. O toque simples enviou ondas de calor pelo corpo de Helena. Seus olhares se encontraram, e por um momento, o mundo pareceu suspender-se. Eduardo inclinou-se levemente em sua direção, seus olhos baixando para os lábios dela. O som da porta do quarto de Felipe abrindo-se fez com que se afastassem rapidamente. Eduardo pigarreou, como se buscasse retomar o controle. Boa noite, Helena, disse formalmente. Boa noite, respondeu ela, virando-se para seu próprio quarto, consciente da batida acelerada de seu coração e da certeza crescente de que, fossem quais fossem as barreiras que havia erguido contra sentimentos por Eduardo Monteiro, elas estavam rapidamente desmoronando. O restante do final de semana em Campos do Jordão transcorreu em uma harmonia inesperada. Entre videoconferências com fornecedores internacionais e revisões de contratos, Helena passava horas conversando com Felipe sobre literatura e ajudando-o a estruturar um projeto de oficinas literárias para as bibliotecas comunitárias. Eduardo observava essa interação com um misto de gratidão e algo mais profundo que se recusava a nomear. Na noite da volta a São Paulo, enquanto Felipe dormia no banco traseiro do carro,
Ele finalmente quebrou o silêncio confortável que se estabelecera entre eles. Você tem um dom, Helena, disse em voz baixa. Conseguiu conectar-se com Felipe de uma forma que ninguém conseguiu em anos. Helena olhou para o jovem adormecido, sentindo um carinho genuíno por ele. Seu irmão é brilhante. Apenas precisava de alguém que visse além da fragilidade. Como você vê além da minha aparente frieza? A pergunta escapou antes que Eduardo pudesse contê-la. Seus olhares se encontraram brevemente antes que ele voltasse a se concentrar na estrada. Helena sentiu o coração acelerar com a vulnerabilidade inesperada. Vejo um homem que carrega mais do que deveria sozinho, respondeu com honestidade. Alguém que se esconde atrás de uma fachada de poder, mas que tem um coração maior do que permite que o mundo veja. O silêncio que se seguiu era carregado de possibilidades não expressas. 2 semanas depois, a inauguração da primeira biblioteca comunitária transformou-se no evento mais comentado do setor cultural. Localizada em uma antiga fábrica restaurada na periferia de São Paulo, a biblioteca não era apenas um depósito de livros, mas um verdadeiro centro cultural com espaços para oficinas, computadores de última geração e um ambiente acolhedor que convidava à permanência. A imprensa compareceu em peso, atraída tanto pelo projeto inovador quanto pela presença do recluso Eduardo Monteiro. Helena, radiante em um vestido simples mas elegante que comprara especialmente para a ocasião, conduzia os visitantes pelo espaço, explicando cada detalhe com um entusiasmo contagiante. Este projeto é inteiramente mérito de Helena Silva, declarou Eduardo durante seu breve discurso. Ela trouxe não apenas competência técnica, mas alma para esta iniciativa. Estas não são apenas prateleiras com livros, mas portas para novos mundos e possibilidades. O olhar que trocaram naquele momento continha muito mais do que admiração profissional. Os flashes das câmeras capturaram aquela troca silenciosa, embora nenhum dos dois percebesse. Após o evento, enquanto a equipe organizava os últimos detalhes, Eduardo aproximou-se de Helena, que observava emocionada um grupo de crianças já explorando o espaço infantil. Podemos conversar em particular? Pediu ele, indicando o pequeno escritório administrativo. Uma vez a sós, Eduardo parecia estranhamente nervoso, algo raro para um homem geralmente tão controlado. Helena, começou, passando a mão pelos cabelos. Essas últimas semanas me fizeram perceber algo importante. O coração dela disparou, antecipando o que viria a seguir. Desenvolvemos uma conexão que vai além do profissional, continuou ele. E não posso mais fingir que não sinto o que sinto por você. Helena respirou fundo, seu próprio coração ecoando os sentimentos não ditos. Eduardo, eu também sinto. Começou, mas foi interrompida pela porta que se abriu abruptamente. Clarice Mendoza entrou, seu olhar passando rapidamente de um para outro. Desculpem interromper, disse sem parecer realmente sentir. Mas os jornalistas estão pedindo mais fotos, Eduardo. Pode dizer que já estamos indo, respondeu ele, visivelmente irritado com a interrupção. Clarice não se moveu. Na verdade, acho que deveria ver isso antes. Estendeu um tablet onde se via a página de uma coluna social influente. O título da matéria fez o sangue de Helena gelar. Romance nos bastidores. Eduardo Monteiro e ex-faxineira em relacionamento secreto. Abaixo, uma foto deles durante o discurso de Eduardo. A troca de olhares captada em um ângulo que sugeria intimidade. Ao lado, outra foto. Esta claramente tirada com teleobjetiva, mostrando-os na varanda da casa em Campos do Jordão, quando Eduardo segurara sua mão. Eduardo empalideceu visivelmente. Quem publicou isso? Alfredo Veiga, respondeu Clarice. Já está circulando em todos os portais de notícias. E há rumores de que ele tem mais fotos. Helena sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Em segundos, todo o seu trabalho árduo, todo o respeito conquistado à custa de tanto esforço, estava sendo reduzido a um suposto romance clandestino. A história da ex-faxineira que dormira com o chefe para subir na vida. Isso é absurdo, protestou Eduardo, devolvendo o tablet. Prepare um comunicado negando categoricamente esses rumores.
e entre em contato com o nosso departamento jurídico. Já estão trabalhando nisso, respondeu Clarice, seu olhar frio pousando momentaneamente em Helena. Mas o estrago já está feito. Quando Clarice saiu, um silêncio pesado tomou conta da sala. Helena sentia-se humilhada, exposta, como se tivesse voltado à adolescência no orfanato, quando os outros meninos espalhavam rumores sobre ela e os funcionários. Helena, me desculpe por isso, disse Eduardo finalmente, seu tom agora formal, controlado. Vamos resolver esta situação. Como? A palavra saiu mais amarga do que pretendia. Negando que há qualquer sentimento entre nós, quando estávamos prestes a admitir exatamente o contrário? Eduardo passou a mão pelo rosto, o peso de sua posição pública e suas responsabilidades claramente visível em sua expressão. Precisamos ser estratégicos, disse após um momento. Se confirmarmos agora, parecerá que estão certos, que você conseguiu sua posição através de um relacionamento pessoal comigo. A verdade daquelas palavras atingiu Helena como um soco. Todo o seu trabalho, todo o seu talento seria questionado. Ela seria vista como apenas mais uma mulher que usou o corpo para ascender, não importando quão brilhante ou dedicada fosse. Então você quer negar, concluiu, a voz baixa. Temporariamente, corrigiu Eduardo. Apenas até que o projeto esteja consolidado e seu trabalho fale por si mesmo. Helena fechou os olhos, tentando conter as emoções. Quanto tempo? 6 meses? 1 ano? Devemos nos esconder como se estivéssemos fazendo algo errado? Helena... Não. Interrompeu ela, encontrando forças em seu orgulho ferido. Se negarmos agora, estaremos apenas confirmando a narrativa deles, que há algo vergonhoso, algo a esconder. Eduardo a encarou, claramente dividido entre o que queria pessoalmente e o que considerava melhor profissionalmente. Apenas estou tentando proteger sua reputação, argumentou. Minha reputação? Ou a sua? Questionou Helena, a mágoa escapando apesar de seus esforços para contê-la. O grande Eduardo Monteiro, envolvendo-se com uma ex-faxineira. Imagino que seus amigos da alta sociedade devem estar horrorizados. A expressão dele endureceu. Isso é injusto, Helena. Você sabe que não me importo com essas diferenças. Não? Ela cruzou os braços, uma barreira física entre eles. Então por que sua primeira reação foi negar tudo? Por que não podemos simplesmente dizer a verdade, que somos 2 adultos que desenvolveram sentimentos um pelo outro enquanto trabalhavam juntos? Por que não é tão simples e você sabe disso? Há o projeto, a fundação, Felipe. Ah, então é isso. Helena sentiu lágrimas queimando seus olhos, mas recusou-se a deixá-las cair. Sou boa o suficiente para ajudar seu irmão, para coordenar seu projeto, mas não para estar publicamente ao seu lado. Está distorcendo minhas palavras. A frustração de Eduardo era palpável. Estou pensando no que é melhor para todos, inclusive para você. Não preciso que decida o que é melhor para mim, respondeu Helena, a voz trêmula mas firme. Passei minha vida inteira ouvindo pessoas dizerem o que eu podia ou não podia ter, onde era ou não era bem-vinda. Pensei que com você seria diferente. O silêncio que se seguiu foi devastador. Eduardo parecia genuinamente ferido, mas também irredutível em sua posição. O que você quer que eu faça, Helena? Perguntou finalmente. Quero que confie que sou forte o suficiente para enfrentar o que vier, se estivermos juntos, respondeu ela. Mas se você não pode fazer isso, então talvez seja melhor não estarmos juntos de forma alguma. As palavras pairaram entre eles como uma sentença. Preciso de tempo para pensar, disse Eduardo após um longo momento. Temos que considerar cuidadosamente os próximos passos. Helena reconheceu aquilo pelo que era, uma retirada estratégica, não uma solução. A dor da rejeição, mesmo que velada, era aguda demais para suportar naquele momento. Não preciso de tempo, declarou pegando sua bolsa. Vou tirar alguns dias de licença. Diga à imprensa o que quiser. Helena, espere. Não podemos deixar assim. Na verdade, podemos, interrompeu ela,
dirigindo-se à porta. E é exatamente o que faremos. Aquela noite, sozinha em seu apartamento, Helena chorou como não chorava desde a infância. O telefone tocava incessantemente. Eduardo, provavelmente, mas ela o silenciou. Sentia-se traída não apenas por ele, mas por sua própria ingenuidade ao acreditar que poderia transpor as barreiras sociais que os separavam. Na manhã seguinte, os jornais estavam repletos de manchetes sensacionalistas. Alguns a retratavam como uma oportunista, outros especulavam sobre um possível assédio por parte de Eduardo. A verdade, como sempre, estava perdida em algum lugar entre esses extremos. A única mensagem que Helena leu foi de Felipe. Não acredite no que estão dizendo. Eduardo está devastado. Por favor, converse com ele. Mas o orgulho ferido e anos de autopreservação a impediam de dar o primeiro passo. Após 3 dias isolada, tomou uma decisão. Voltaria ao trabalho, mas estabeleceria limites claros. O projeto era maior que seus sentimentos feridos. Ao chegar ao escritório, encontrou uma pilha de correspondências sobre sua mesa. No topo, um envelope elegante contendo um convite oficial para um baile beneficente da alta sociedade paulistana. Dentro, um bilhete manuscrito. Este é seu mundo também, se quiser. E a caligrafia inconfundível de Eduardo. Helena guardou o convite na gaveta. Não era uma questão de querer pertencer ao mundo dele, mas de ser aceita como igual, não como uma curiosidade ou um projeto de caridade. As semanas seguintes foram um exercício de evitação mútua. Comunicavam-se principalmente por e-mail ou através de terceiros. Quando encontros eram inevitáveis, mantinham uma formalidade dolorosa para ambos. Uma tarde, ao sair do escritório, Helena encontrou Clarice esperando-a no estacionamento. "Posso falar com você 1 minuto?" pediu a diretora de Relações Públicas. Helena concordou relutantemente, desconfiada. "Não sou sua inimiga, Helena", começou Clarice, surpreendendo-a. "Na verdade, respeito muito o que você realizou com o projeto das bibliotecas. Mas conheço Eduardo há mais de 10 anos. Nunca o vi olhar para alguém como olha para você." Clarice fez uma pausa antes de continuar. "E também nunca o vi tão perdido desde que você se afastou." "Ele tomou sua decisão", respondeu Helena, tentando manter a voz firme. "Não, ele tentou proteger você, da forma que sempre protege todos que ama. É seu maior defeito, achar que precisa carregar o mundo sozinho." Helena sentiu uma pontada no peito ao ouvir aquelas palavras. "O baile beneficente é na sexta", continuou Clarice. "Ele estará recebendo um prêmio pelo projeto das bibliotecas, um projeto que é tanto seu quanto dele." "Por que está me dizendo isso?" "Porque acredito que você seja diferente das outras mulheres que passaram pela vida dele. Você o vê como ele realmente é." Clarice sorriu levemente. "E francamente, porque estou cansada de vê-lo agindo como um zumbi pelas últimas semanas." Com isso, a mulher se afastou, deixando Helena com pensamentos turbilhonando em sua mente. Naquela noite, Helena retirou o convite da gaveta, passando os dedos pelo papel caro. Lembrou-se do Eduardo que conhecera naqueles poucos dias em Campos do Jordão. Vulnerável, amoroso, real. Tão diferente da imagem pública calculada que agora tentava recompor. Será que havia julgado-o injustamente? Suas inseguranças, suas cicatrizes do passado, haviam colorido sua interpretação das ações dele? O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Dona Clara, a bibliotecária que a acolhera no orfanato. "Helena, minha querida. Estava assistindo ao jornal e vi a reportagem sobre a biblioteca que você ajudou a criar. Estou tão orgulhosa!" A voz da senhora idosa, cheia de genuína admiração, era um bálsamo para o coração ferido de Helena. "Obrigada, Dona Clara. Significa muito ouvir isso. Mas você parecia tão triste na entrevista", continuou a mulher perspicaz. "Está tudo bem?" Helena hesitou antes de abrir-se completamente, relatando os acontecimentos das últimas semanas. Dona Clara ouviu pacientemente, sem interromper. "Sabe o que aprendi em quase 80 anos de vida?" disse finalmente a senhora. "Que o orgulho é um companheiro solitário. Mantém-nos de pé, sim,
mas também nos impede de estender a mão quando precisamos de ajuda. Não é apenas orgulho, protestou Helena fracamente. Não? Então, o que te impede de ir a esse baile e descobrir o que Eduardo realmente quer te dizer? E se eu não pertencer àquele mundo? Querida, você já passou tanto tempo sem pertencer a lugar algum. Talvez seja hora de criar seu próprio lugar, em vez de esperar que o mundo lhe ofereça um. As palavras simples, mas profundas, ecoaram na mente de Helena muito depois de desligar o telefone. Naquela noite, tomou sua decisão. Iria ao baile, não para se encaixar no mundo de Eduardo, mas para descobrir se poderiam criar um mundo próprio, juntos. Um mundo onde suas diferenças não importassem tanto quanto o que sentiam um pelo outro. Precisava apenas encontrar coragem para dar este passo, e talvez um vestido apropriado para a ocasião. O Hotel Magnifique, com sua arquitetura neoclássica e iluminação dourada, intimidaria qualquer pessoa em circunstâncias normais. Para Helena, parada na calçada usando um vestido azul noite que consumira boa parte de suas economias, o edifício parecia uma fortaleza impenetrável, um símbolo do mundo ao qual nunca pertencera. Você consegue, murmurou para si mesma, apertando a pequena bolsa de mão. Não é mais aquela menina do orfanato. Uma fila de carros luxuosos descarregava convidados elegantes na entrada do hotel. Helena havia chegado de táxi, e agora sentia-se ridiculamente exposta ao caminhar sozinha até a entrada. O segurança na porta verificou seu nome na lista e assentiu respeitosamente, permitindo sua passagem. O salão de baile era deslumbrante. Candelabros de cristal, arranjos florais sofisticados, orquestra ao vivo, tocando músicas clássicas. A elite paulistana circulava em grupos fechados, conversando em tons moderados, ocasionalmente rindo de piadas privadas. Helena sentiu-se instantaneamente como uma intrusa. Helena, você veio! Virando-se, encontrou Felipe Monteiro aproximando-se com um sorriso genuíno. O jovem parecia transformado desde Campos do Jordão, mais saudável, mais presente, vestindo um terno bem cortado que acentuava sua semelhança com Eduardo. Felipe, respondeu ela, genuinamente feliz por vê-lo. Você está ótimo. Estou bem melhor, confirmou ele. Voltei a lecionar, sabia? Um curso sobre literatura brasileira contemporânea na Fundação. Isso é maravilhoso. Tudo graças a você. Felipe hesitou antes de acrescentar. Ele está no salão adjacente, recebendo alguns patrocinadores. Ficará extremamente feliz em vê-la. Helena sentiu o coração acelerar. Não tenho certeza disso. Tenho certeza absoluta, afirmou Felipe com convicção. Nunca o vi tão perdido quanto nas últimas semanas. Nem mesmo quando eu estava no meu pior momento. Aquelas palavras tocaram algo profundo em Helena. A ideia de Eduardo sofrendo por sua ausência era simultaneamente dolorosa e reconfortante. Ele sabe que estou aqui? Não, respondeu Felipe. Achei que seria uma surpresa melhor. Venha, vou lhe oferecer uma bebida enquanto esperamos que termine a rodada de cumprimentos obrigatórios. A gentileza de Felipe proporcionou a Helena algum conforto enquanto navegava pelo ambiente desconhecido. Apresentou-a a alguns amigos, professores universitários e artistas que pareciam muito mais acessíveis que os empresários e socialites. Lentamente, sua atenção começou a diminuir. Ele está vindo, murmurou Felipe subitamente, olhando por cima do ombro de Helena. Antes que pudesse virar-se, a voz do mestre de cerimônias ecoou pelo salão, pedindo que todos tomassem seus lugares para o jantar e a entrega do prêmio. Helena foi conduzida por Felipe a uma mesa próxima ao palco, onde Clarice já estava sentada. A diretora de Relações Públicas lançou-lhe um sorriso cúmplice, como se compartilhassem um segredo. Do outro lado do salão, Helena finalmente avistou Eduardo, conversando com um grupo de empresários. Não a tinha notado ainda. Observou-o por um momento, elegante em seu smoking, sorrindo educadamente para seus interlocutores, mas com uma reserva nos olhos que ela conhecia bem. Aquele não era o Eduardo real, mas a persona pública cuidadosamente construída.
O jantar foi servido com toda a pompa esperada de um evento beneficente de alta classe. Helena mal conseguiu comer, seu estômago contraído de nervosismo. A qualquer momento Eduardo poderia vê-la. O que diria? O que faria? Quando o mestre de cerimônias subiu ao palco para anunciar a entrega do prêmio, o salão silenciou. Esta noite, honramos um homem cuja visão está transformando comunidades através do poder da literatura. Começou o apresentador. O prêmio Compromisso Social deste ano é concedido a Eduardo Monteiro, pelo projeto pioneiro de bibliotecas comunitárias integradas. Aplausos educados ecoaram pelo salão, enquanto Eduardo levantava-se de sua mesa e caminhava até o palco. Helena observou-o aceitar a placa de cristal com um agradecimento educado e posicionar-se ao microfone. Este prêmio, começou Eduardo, sua voz grave ressoando pelo ambiente, não pertence a mim, pertence a cada criança que encontrou um mundo novo entre as páginas de um livro, a cada jovem que descobriu possibilidades que nunca imaginou existirem. E fez uma pausa, seus olhos percorrendo a plateia. Helena susteve a respiração quando seu olhar passou por ela, e então retornou, arregalando-se em reconhecimento. Por um segundo, Eduardo parecia incapaz de continuar, o choque de vê-la claramente visível em seu rosto. Então algo mudou em sua expressão, determinação substituindo a surpresa. Este prêmio, retomou, sem desviar os olhos de Helena, pertence sobretudo a alguém que me ensinou que verdadeira transformação vem não de grandes gestos, mas de conexões genuínas. Alguém que viu potencial onde outros viam apenas limitações. Alguém que teve coragem de atravessar mundos aparentemente incompatíveis para tocar vidas. Helena sentiu lágrimas formando-se em seus olhos. As palavras dele não eram apenas sobre o projeto, eram sobre ela, sobre eles. Aprendi recentemente que diferenças sociais, econômicas ou culturais são relevantes apenas se permitirmos que sejam, continuou Eduardo, agora falando diretamente para ela, como se os outros convidados tivessem desaparecido. Aprendi que verdadeira força não está em proteger-se atrás de muros de privilégio, mas em ser vulnerável o suficiente para deixar alguém realmente conhecê-lo. Murmurinhos confusos começaram a circular pelo salão. As pessoas olhavam umas para as outras, tentando entender a mudança no tom do discurso. Felipe sorriu discretamente, enquanto Clarice parecia surpresa, mas não desapontada com o rumo inesperado. Este prêmio pertence a Helena Silva, declarou Eduardo finalmente, causando um silêncio atônito. A mulher que não apenas concebeu e implementou este projeto, mas que me ensinou o verdadeiro significado de coragem, integridade e dignidade. Todos os olhares voltaram-se para Helena, que sentiu o rosto queimar. Nunca em sua vida havia estado tão exposta, tão vulnerável quanto naquele momento. Helena, chamou Eduardo, ainda ao microfone. Se estiver disposta, gostaria que se juntasse a mim aqui no palco. Este momento pertence a você. O convite público era muito mais que um reconhecimento profissional. Era Eduardo derrubando todas as barreiras que havia tentado manter, declarando abertamente sua admiração por ela diante da alta sociedade que tanto o respeitava. Com pernas trêmulas, Helena levantou-se. O salão permaneceu em silêncio enquanto ela caminhava até o palco, consciente de cada olhar que a seguia. Quando alcançou os degraus laterais, Eduardo estendeu a mão para ajudá-la a subir. O toque de suas mãos foi como uma corrente elétrica. Quando ficaram lado a lado, Eduardo entregou-lhe a placa de cristal, seus olhos transmitindo muito mais que palavras poderiam expressar. Obrigada, conseguiu dizer Helena ao microfone, sua voz surpreendentemente firme. Este projeto nasceu da crença de que livros podem construir pontes entre mundos diferentes, que conhecimento e empatia podem transcender barreiras sociais. Fez uma pausa, reunindo coragem para o que diria a seguir. Descobri pessoalmente que essas pontes são possíveis não apenas em teoria, mas na prática, que pessoas de origens completamente diferentes podem encontrar terreno comum quando se permitem realmente enxergar uma a outra.
Olhou diretamente para Eduardo ao dizer estas últimas palavras. O sorriso que ele lhe devolveu era tão genuíno, tão desprovido de sua habitual reserva, que Helena sentiu seu coração expandir-se. Aplausos educados seguiram-se quando concluíram o discurso. Enquanto deixavam o palco, Eduardo inclinou-se ligeiramente. "Podemos conversar em particular?" murmurou próximo ao seu ouvido. Helena assentiu, permitindo que ele a guiasse discretamente para fora do salão principal, através de corredores elegantes até uma pequena sala de reuniões privativa. Quando a porta fechou-se atrás deles, ficaram em silêncio por um momento, apenas absorvendo a presença um do outro após semanas de distância. "Você está deslumbrante", disse Eduardo finalmente. "Você também", respondeu ela, permitindo-se admirar o homem à sua frente. Seu discurso foi inesperado, improviso completo, admitiu ele com um leve sorriso. "Ver você ali mudou tudo o que eu planejava dizer." Outro silêncio, mais pesado desta vez. "Helena, eu errei", declarou Eduardo finalmente. "Tentei protegê-la quando deveria ter ficado ao seu lado. Tentei controlar a situação quando deveria ter confiado em sua força. Por quê?" A pergunta era simples, mas carregada de significado. Eduardo passou a mão pelos cabelos, um gesto raro de nervosismo. "Porque tenho passado minha vida adulta inteira protegendo pessoas. Felipe, meus funcionários, até mesmo minha própria imagem. É o que sei fazer." Aproximou-se ligeiramente. "Mas você não precisava de proteção. Precisava de parceria. E eu falhei nisso." A sinceridade nas palavras dele desarmou as últimas defesas de Helena. "Também cometi erros", admitiu. "Deixei minhas inseguranças do passado interpretarem suas ações da pior maneira possível. Assumi que estava envergonhado de mim quando estava apenas tentando fazer o que achava certo." "Nunca", enfatizou Eduardo, agora a apenas um passo de distância. "Nunca estive envergonhado de você. Na verdade, você é o que há de mais valioso na minha vida agora." Helena sentiu lágrimas formarem-se em seus olhos. "E você na minha? Estas semanas sem você?" Eduardo hesitou, como se buscasse as palavras certas. Foram como voltar àquela versão vazia de mim mesmo. A versão que só existia para o mundo exterior, sem vida real por dentro. Ele estendeu a mão, tocando hesitantemente o rosto dela. "Posso beijá-la agora?" perguntou com suavidade. "Não como seu chefe, não como o bilionário Eduardo Monteiro, mas apenas como um homem completamente apaixonado por você?" Como resposta, Helena eliminou a distância entre eles, seus lábios encontrando os dele em um beijo que continha todo o desejo e emoção reprimidos nas semanas de separação. Por um momento, o mundo exterior desapareceu completamente. Não havia diferenças sociais, não havia passado ou futuro, apenas aquele instante perfeito. Quando finalmente se separaram, ofegantes, Eduardo encostou sua testa na dela. "Precisamos voltar à festa", murmurou Helena. "As pessoas vão notar nossa ausência." "Deixe que notem", respondeu ele com um sorriso tranquilo. "Não tenho mais nada a esconder." De mãos dadas, retornaram ao salão, ignorando os olhares curiosos e os murmúrios que os seguiam. Felipe sorriu abertamente ao vê-los, erguendo discretamente o polegar em aprovação. O resto da noite transcorreu em uma bolha de felicidade quase irreal. Dançaram juntos sem se importar com comentários, conversaram com convidados sem soltar as mãos e, quando finalmente deixaram o evento, fizeram-no abertamente como casal. "Para onde agora?" perguntou Eduardo enquanto seu motorista aguardava instruções. Helena sorriu. "Na verdade, há um lugar que gostaria de lhe mostrar." Meia hora depois, estacionaram diante de um prédio simples no subúrbio de São Paulo. Luzes amareladas iluminavam a entrada modesta do que parecia ser um pequeno centro comunitário. "O que é este lugar?" perguntou Eduardo, curioso. "Foi aqui que comecei meu primeiro projeto de leitura", explicou Helena enquanto o guiava para dentro. "Muito antes das bibliotecas da Fundação. O interior era simples, mas acolhedor.
Algumas estantes de livros desgastados alinhavam-se contra as paredes, e mesas escolares antigas ocupavam o centro do espaço. Nas paredes, desenhos coloridos feitos por crianças. Venho aqui 2 vezes por semana como voluntária, continuou Helena. Queria que conhecesse esta parte da minha vida também. Eduardo olhou ao redor, absorvendo cada detalhe. Este lugar é perfeito, disse finalmente, a voz suave. Mostra exatamente quem você é. É o meu mundo, explicou Helena. Assim como aquele hotel é o seu. E talvez possamos pertencer aos dois. Ou criar nosso próprio, sugeriu Eduardo, puxando-a para perto. Um mundo que combine o melhor de cada um. Sentados em cadeiras escolares pequenas demais para adultos, Eduardo e Helena conversaram até o amanhecer. Sobre o futuro das bibliotecas comunitárias, sobre projetos pessoais, sobre medos e esperanças, sobre como navegariam juntos os mundos diferentes aos quais pertenciam. Acho que precisamos de regras claras, declarou Helena em determinado momento. Continuarei coordenando o projeto, mas todas as decisões importantes serão discutidas entre nós como iguais, não como chefe e subordinada. Concordo plenamente, respondeu Eduardo. E sugiro outra regra. Nada de esconder o que sentimos por receio do que outros pensarão. Quando os primeiros raios de sol começaram a penetrar pelas janelas simples, Eduardo ajoelhou-se diante dela. Este não é um pedido de casamento, esclareceu tomando as mãos dela entre as suas. Ainda é cedo para isso. Mas é uma promessa. Prometo nunca mais deixar que diferenças sociais, econômicas ou de qualquer natureza se coloquem entre nós. Prometo valorizar sua independência tanto quanto valorizo sua companhia. E prometo, acima de tudo, sempre ver você, a verdadeira Helena, não importa o que aconteça. Com lágrimas nos olhos, Helena inclinou-se para beijá-lo novamente. Também prometo ver você, o verdadeiro Eduardo, não o bilionário, não o empresário, mas o homem que se importa profundamente com seu irmão, com seu legado, com fazer diferença real no mundo. 6 meses depois, a rede de bibliotecas comunitárias havia se expandido para 12 unidades em 3 estados. O projeto, agora nacionalmente reconhecido, era citado como exemplo de responsabilidade social corporativa com impacto real. Helena continuava coordenando a iniciativa, embora agora dividisse seu tempo com um novo projeto pessoal, um curso de escrita criativa para jovens de comunidades vulneráveis, realizado nas próprias bibliotecas. Eduardo havia reduzido suas outras responsabilidades corporativas para dedicar-se mais à Fundação e a Felipe, que agora coordenava o departamento educacional do projeto. O relacionamento deles, inicialmente alvo de especulações e fofocas na imprensa, gradualmente tornou-se apenas mais um fato aceito no panorama social de São Paulo. A ex-faxineira e o bilionário haviam provado, com sua dedicação mútua e trabalho conjunto, que as diferenças que todos esperavam que os separassem eram, na verdade, complementares. Numa tarde tranquila de domingo, enquanto caminhavam pelo parque próximo ao apartamento que agora compartilhavam, Eduardo fez uma pausa repentina. Sabe o que pensei quando te vi pela primeira vez na biblioteca do hotel? Perguntou, um sorriso brincando em seus lábios. O quê? Respondeu Helena curiosa. Pensei, essa mulher não tem ideia de quão especial é. Eduardo acariciou seu rosto com ternura. E passei meses tentando fazê-la ver o que eu vi naquele primeiro momento. Helena sorriu, recostando-se contra ele. E eu pensei, por que esse homem tão poderoso parece tão solitário? Não estou mais, respondeu Eduardo simplesmente, puxando-a para um beijo suave. Ali, em um parque público onde pessoas de todas as classes sociais desfrutavam do mesmo sol e da mesma brisa, Eduardo e Helena eram apenas mais um casal apaixonado. Não havia mais a menina tímida do orfanato, insegura sobre seu lugar no mundo. Não havia mais o bilionário solitário, carregando o peso de responsabilidades invisíveis. Havia apenas 2 pessoas que haviam encontrado, uma na outra, um lar que transcendia barreiras sociais e expectativas alheias. 2 pessoas que provavam, com cada dia compartilhado,
Que o verdadeiro valor nunca esteve nas circunstâncias de nascimento ou na conta bancária, mas na capacidade de ver além das aparências e amar sem reservas ou condições. E enquanto caminhavam de mãos dadas, planejando o próximo capítulo de suas vidas juntos, sabiam que aquela história, sua história, estava apenas começando. E então, o que você achou dessa história cheia de sentimentos? Ficaremos muito felizes em ler a sua opinião nos comentários. Se essa história tocou seu coração, deixe seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo histórias assim para você. Que você tenha um dia abençoado.